Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho. Hoje no capítulo 7, tópico 7. Lembrando que quando vocês assistirem o vídeo no YouTube, tem uma mãozinha assim, uma mãozinha assim. Pode clicar em qualquer uma das duas, mas não cai o dedo, não custa nada, tá? Mas se clicarem na assim, é legal. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Eu acho que, na verdade, a base do evangelho está nesse tópico. Nós vamos entender por quê. Então vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Jesus e dizendo mentalmente para ele: Mestre e irmão Jesus, mais uma vez é em teu nome que nos reunimos para os nossos estudos semanais do Evangelho, no intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada evolutiva ofertada pela espiritualidade. Agradecemos a todos os nossos irmãos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras para a nossa reunião, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e vamos iniciar os nossos estudos com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, Carolzinha. Carol vai dar o prazer de ler o tópico para a gente hoje. Vamos lá. Ainda no capítulo 7, mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por havê-las revelado aos simples e aos pequenos. São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mundana, que se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual quando não o negam. Porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa a procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes, que se inclinam diante dele. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para convencê-los. É que esses últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e, com humildade, de preferência àqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a derrama com abundância por toda parte. Cegos, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge o seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe: se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira.
tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. Que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles. Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Escuta com bondade aqueles que a ele se dirigem com humildade e não aqueles que se creem mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia atingi-los pessoalmente com sinais manifestos, em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia, mas então não estaria, desculpa, sem dúvida, ele o poderia, mas então onde estaria seu mérito e, aliás, do que isso serviria? Não são vistos todos os dias negarem-se à evidência e mesmo dizerem: se eu visse, não creria, porque sei que é impossível? Se eles se recusam em conhecer a verdade, é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal, e como médico hábil, corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona, pois, seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços, e como filho pródigo, lhe pedirão graça. Muito bem. Vamos supor que eu goste muito de uma fruta, determinada fruta qualquer, pera, maçã, enfim. Quando eu tenho vontade de comer essa fruta, eu vou ao mercado, compro essa fruta, levo para casa e como. Eu vou ter um prazer temporário. Eu vou ter um prazer rápido. Uma flor é a mesma coisa. Se eu quero presentear alguém com uma flor, eu vou numa floricultura, compro as flores mais lindas e dou para essa pessoa. Essa flor vai durar algum tempo, a fruta vai durar algum tempo, e se eu não consumir a fruta, ela vai apodrecer, eu vou perder a fruta. Se me der vontade de presentear outra pessoa e comer a fruta depois que eu já comi, eu tenho que novamente ir ao mercado ou à floricultura comprar outra flor e outra fruta. Quando eu quero essa fruta para mim, eu sou obrigado a saber de onde ela vem. Quando eu pergunto para o dono do mercado, da onde vem essa fruta? Ele fala, planta lá a árvore lá, pega a semente, joga lá, planta. Acho que é assim. Se eu pergunto para o dono da floricultura, e aqui eu não estou generalizando, eu estou simplesmente dando um exemplo, pergunto, ele vai falar, não sei, sabe, acho que planta na terra. Aonde que eu vou conseguir a informação precisa de como eu tenho essa flor na minha casa ou um pé dessa fruta na minha casa? Com quem planta, com quem produz, com quem semeia. Então eu vou a quem? Ao mais simples e puro. Aquele que vive da terra, do campo. E aí eu pergunto para ele: como que eu consigo essa fruta na minha casa? Aí ele vai dizer: você vai pegar uma semente tal, em data tal, tratar ela de tal maneira, plantar em terra tal, durante o dia ou durante a noite, na sombra ou no sol, vai adubar com adubo tal, vai esperar regando dia sim, dia não, até ela germinar. Quando ela germinar, você troca o adubo, põe o adubo tal, espera mais tanto tempo, ela vai crescer, vai formar um caulezinho,
depois ela vai enrijecer o tronco, ser pó dos galhos, e aí quando os galhos estiverem legal, começar a fronde dela de folhas, começa a dar o fruto, você começa a usufruir. Quanto tempo mais ou menos? 3, 4, 6 meses, talvez. No meio da explicação do homem do campo, metade das pessoas, ou 2/3 da pessoa, fala: "Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho tempo para isso, não. Ô, planta, rega, separa de dia, de noite, não, não, não." E continua a comprar a fruta no mercado quando tem vontade. Dá para viver assim? Dá. Quando eu tenho vontade, vou lá, compro a fruta, trago e como essa fruta. Ou fico com essa flor no vaso lá, o tempo que ela durar lá. Assim é com a espiritualidade, gente. Isso é a espiritualidade. Quando eu chego para vocês e falo assim, eu vou tornar todos vocês médiums. Vocês falam assim, puxa, que legal, o Fernando é médium há mais de 40 anos. Então ele sabe nos tornar médiums. E aí eu vou pegar vocês e vou fazer lá um trabalho de concentração lá como fala, quando fica lá meditando, um trabalho de meditação, um trabalho de psique, um trabalho de divagação astral. Durante o curso vai ser tudo maravilhoso. Vocês vão se sentir extremamente bem. A hora que o curso acaba, vocês voltam ao que eram antes. É o comer, é o prazer efêmero de comer a fruta. Enquanto você está comendo a fruta, está uma delícia. A hora que ela acaba, você volta a não ter a fruta. Isso é a espiritualidade. Não adianta eu querer o produto pronto. Não tem na espiritualidade. Não adianta eu querer pegar a flor é de Deus. Não adianta eu querer pegar a fruta é de Deus. Você quer comer? Quer. Então, comece entendendo como é que ela germina, como é que ela floresce, como é que ela nasce no pé. Vai germinar, vai cuidar, vai deixar crescer, vai expandir. E a hora que você entender tudo isso, como funciona, eu te dou a fruta. E é assim que tudo funciona na nossa vida. Não adianta você chegar num um engenheiro que estudou 5 anos de faculdade, mais a vida inteira para aprender a construir um prédio. Chegar para ele e falar assim: ó, você tem uma semana para me ensinar a construir um prédio. Eu falar, cara, mal e porcamente eu te ensino a fazer cimento em uma semana. E é essa ansiedade, essa pressa que as pessoas têm e que estão levando esse planeta à loucura. Porque não é rápido. Não é assim. Eu preciso estabelecer um canal de contato. E provavelmente o homem do campo vai dizer: se você plantar ela numa terra boa, os frutos serão, numa terra ruim, as flores e os frutos serão ruins. E se você plantar numa terra boa, as flores e os frutos serão bons. Qual é a referência à terra boa? Nossa vibração. Que tipo de informação eu estou recebendo? Aquela que vibra no que eu estou vibrando. Qual é a minha vibração? Se é de raiva, se é de reclamação, se é de rancor, se é de ódio, eu vou receber informação que vibra com isso. Informação de ódio, informação de rancor, informação de reclamação, informação de incapacidade, conforme o meu pensamento leva as minhas palavras e a minha ação. Ao contrário, se eu pensar no amor, vibrar no amor, falar amor e agir no amor, eu vou receber as vibrações que se comprazem, se ajustam com essas vibrações, que são vibrações de amor.
Então, é basicamente isso. Você pode ir na feira, comprar a sua fruta, mas o feirante não vai saber os pequenos detalhes que levam aquela fruta a ficar tão suculenta, tão grande, tão gostosa. O cara que planta que vai saber. E Jesus disse a todos nós: sejam mediadores. E a gente tem que passar todo o conhecimento que a gente tem quando a gente é procurado. Essa é a lei de Jesus. Não falar, eu tenho esse saber e eu posso vender para vocês. Não. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse, passe, porque você não vai perder. Quanto pode passar para quem você quiser e você não vai perder o seu conhecimento. Então, aquele cara que não quer plantar, que não quer cuidar, que não quer esperar crescer e que não quer desfrutar depois de vários frutos, é o cego, que não adianta acender a luz para ele. Ele não vai ver, ele é cego. Quando eu começar a ver e falar, então, se eu quiser, toda vez que eu quiser comer essa flor, só ir no meu quintal e pegar, então eu tenho que começar lá de baixo, do zero. Plantar, semear, germinar, esperar crescer, podar, e aí eu posso me fartar do que ela me der de fruta? É assim. Então agora entendi. Que não adianta. E muita gente vai oferecer para vocês o produto pronto. E se você perguntar para ele como é, ele vai falar que não. Ele vai enrolar para disfarçar que ele não sabe. Então, quando uma informação chega a vocês, ela tem que ter uma fundamentação. E é aquilo que eu falo sempre para vocês aqui. A verdade, minha verdade, não é a verdade de vocês. A verdade de qualquer outra pessoa não é a verdade de vocês. A verdade de vocês tem que ser fundamentada, alicerçada, embasada na verdade de vocês, na vida, nas experiências, no aprendizado de vocês. Não adianta o Fernando falou isso, então é verdade. Não! É verdade para mim, mas a minha vida não é de vocês. Então a Verônica tem que ter a verdade dela, diferente da minha. O Gabriel, a Darcy Luzia, Belinda, o Eduardo, Vanessa, Maria Inês, todo mundo, o Marcelo. Mas é uma verdade alicerçada. É uma verdade quando alguém chega para mim, para você e fala assim: por que você tem essa flor? Você diz: porque eu escolhi a semente, eu plantei a semente, eu escolhi a terra certa, a data certa. E aí vai. Eu reguei, ela cresceu. E não, por que você tem essa flor? Porque eu comprei ali e falou que é legal, então eu comprei e está comigo aqui. Entenderam a diferença do conhecimento espiritual, do estudo? Quando a gente quer se aproximar da espiritualidade, não adianta a gente parar e rezar. A gente tem que estar vibrando na espiritualidade e estar buscando essa espiritualidade em estudo, em trabalho, mostrando que eu quero progredir. E não chegar a falar, Jesus, vem me pegar aqui, me leva lá, põe do lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, onde eu vou julgar os vivos e os mortos. Gente, não vai rolar. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém merece mais que ninguém. Eles vão tratar todo mundo igual. A cada um será dado conforme suas obras. Gravem isso. Na hora do vamos ver, antes de você falar para onde eu vou, eles vão perguntar a você: o que você fez? O que você fez vai responder imediatamente para onde você vai. Você semeou? Ou você só comprou a flor? Você plantou? Ou você só comeu a fruta? Se ninguém tivesse plantado tâmaras, ninguém comeria tâmaras. A tâmara é uma fruta que leva 100 anos para germinar, para poder ser colhido e comer. Se ninguém lá no passado tivesse plantado e não comeu,
a gente não comeria. E se ninguém plantar hoje, no futuro ninguém vai comer. E o que plantar hoje é muito provável que não coma. Eu, com certeza. Se eu plantar hoje, eu não como tâmaras nessa encarnação. Mas alguém vai se beneficiar do pé de tâmaras que eu plantei. Dúvidas? Comentários? Perfeito isso. Tô falando que ele não está falando sobre frutas, né, gente? Deu para entender, né? Não é sobre frutas. Mas eu queria também usar essa analogia. A carta que saiu hoje foi a carta do amor. E olha como que ele colocou o amor, olha que interessante. Como uma pérola, né? Quanto tempo a pérola demora para ser formada? E aí, fazendo uma associação entre qualquer relação, né? De amor não só afetivo, né? De qualquer relação. Se a gente rega essa relação, assim como as plantas, favorece a relação, né? Ela continua ali alimentada, hidratada, viva. As relações, a mesma coisa. Então, se a gente não rega as nossas relações, elas também vão afundar. Só que geralmente a gente só pensa nessa relação com o outro. E a gente esquece que se a gente não regar a relação com a gente mesmo, essa relação também morre e a gente se desconecta. E se a gente não regar a nossa relação com a espiritualidade, eles entendem como livre-arbítrio. E eles entendem que é o que a gente não quer. E eles respeitam. Então, vamos criar essa compreensão de que é necessário regar, né, e esperar o tempo certo para que as coisas possam germinar. Porque no imediatismo de hoje em dia, a gente quer tudo em 20 segundos, assim como uns Reels do Instagram, que são os que mais têm visualização, né? Então, a gente acaba caindo nessa coisa da rapidez, da superficialidade. Então, vamos criar compreensão, que às vezes esse não é o caminho, né? Vou ler aqui para vocês o que que a carta do amor fala. Essa carta, ela remete aos mais nobres dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. O momento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Essa carta convida você a vivenciar a manifestação de tudo que existe, a força primordial que transcende a compreensão e que se aloja no íntimo de cada criatura. Sentir o amor é nutrir-se da suavidade, da leveza e de completude. Apenas se permita sentir, acolha o amor com amor a vida, que é seu maior presente, como também tudo que a sua vida representa nesse mundo. Qual o presente que você veio entregar nessa existência? Carregue-se desse amor e faça da sua jornada o seu propósito. E agora eu vou pedir para vocês mentalizarem junto comigo, se quiser colocar a mão no coração, né, que é o chakra que a gente remete ao amor, né, o coração ao amor. Se quiser colocar a mão, fecha os olhos e mentaliza. Eu amo todas as partes de mim. Eu sinto o amor. Eu amo todas as partes de mim. Eu sinto o amor. Então, pessoal, na maioria das tradições espirituais, né, o amor é visto como a manifestação mais pura da conexão com algo maior, né? Seja Deus, seja o universo, a natureza ou a própria vida. Então, a gente precisa escolher com quem que a gente quer se conectar, né? Com a energia mais pura, mais leve, ou com a energia mais densa. E isso é escolha nossa. Esse é o nosso livre-arbítrio. Só para finalizar aqui, quando Jesus agradeceu a Deus por ele ter escondido esses segredos dos sábios e prudentes e ter revelado aos simples e pequeninos, o que ele está fazendo é uma analogia, ainda bem que existe a vaidade e o orgulho.
Porque os sábios e prudentes que se comparam a Deus jamais vão se preocupar com as questões comezinhas de como que acontece, como que aflora, como que o fruto está no pé. Isso é muito baixo para eles. Eles vão se preocupar com o fruto e com a flor. E os simples e pequeninos são aqueles que plantam, são aqueles que sabem como chegar na flor e como chegar no fruto. Então, quando eu for comprar uma flor, eu posso até adquirir a flor, presentear alguém, mas eu nunca vou saber, se eu não for atrás, se eu não pesquisar, como aquela flor tão linda foi produzida. Quando alguém falar para mim, eu vou te ensinar apometria, eu vou te ensinar a ser médium, eu vou querer saber como ele me ensina apometria. Eu vou querer saber como que nasce a apometria e como que nasce a mediunidade. O que é a mediunidade? Que fenômeno é esse? O que é a apometria? Que tratamento que é esse? Certo? Vamos lá, gente. Dúvidas, comentários? Deixa eu fazer mais um comentário que me veio Claro. aqui. Como é importante a gente pensar que nós somos frutos da criação, né? Então a gente já foi semente um dia. Mas vamos pensar, quando a gente leva, não sei se é isso que eu quero falar, não é levar a palavra, né? Porque fica parecendo que a gente está querendo, qual que é a palavra, Fê? Esqueci. Divulgar. É quando a gente quer divulgar, né? É isso tudo que a gente está falando aqui sobre espiritualidade, para que a pessoa olhe para aquilo e veja sentido, né, para ela ou não. Mas a gente também está plantando uma semente. Então, como que é importante esse grupo? Como que é importante a gente discutir sobre essas coisas, né? Utilizar a fé raciocinada que o Fê vive falando aqui, porque isso a gente também está semeando semente. E se a gente se vê como árvores, imagina se cada pessoa que a gente falar fosse como uma semente, que vai precisar do seu tempo, sim, de germinação, porque cada um tem seu processo, mas imagina a hora que cada um de nós for florescendo, o que que vira? Vira uma floresta gigantesca, né? Então, por isso, gente, eu e o Fê, a gente decidiu, né, fazer esse grupo também para poder trazer um pouquinho disso, para plantar sementes. Então, sintam-se à vontade para poder convidar outras pessoas, tá? Porque é assim que a gente vai contribuindo também com um mundo melhor, né? Se cada um traz uma sementinha, e se toda sementinha que chegar trouxer outra sementinha, é assim que a gente vai disseminando esse conhecimento, tá? Ninguém quer falar nada, ninguém tem dúvida, ninguém quer comentar. É, Pô, a analogia que você fez, Fernando, apesar de ser uma analogia simples, né? Pode ser simples, simples para algumas pessoas, mas ela tem uma profundidade muito grande. E talvez a gente nunca se deu conta de fazer essa analogia da semente que é plantada, que é regada em um terreno fértil, né? Com a espiritualidade, com o evangelho, né? A humildade do cara que está lá plantando aquela semente, aquele fruto que vai dar fruto, aquela flor que vai desencadear e vai chegar na mão de várias pessoas, né? Através do atravessador. Mas se você planta, se você compra diretamente ao produtor, aí se você tiver interesse, você vai querer saber, né? E assim é nossa espiritualidade, nossa busca, nosso conhecimento tem que ser regada às relações também, as relações interpessoais, a relação com nós mesmos, né? O que Carol falou aí, né? Muito importante a gente estar atenta a esse cuidado, esse autocuidado com a gente mesma.
né? Na conscientização, no despertar, na busca. Esse grupo foi uma semente que você lançou junto com Carol e que as pessoas que continuam nele têm um propósito e estão regando essa semente para ela dar frutos dentro de seu contexto, dentro de sua realidade, onde você está, né? Onde você estiver, você vai fazendo o que você pode, por você e pelo outro. É. É Gratidão. exatamente isso. Gratidão a você pelos elogios, pelas palavras, mas é exatamente isso. É a vida, a jornada espiritual não é daquele que quer tudo fácil na mão. Ela é de saber entender por quê, como, quando existe essa informação. Por que a flor existe? Porque tem uma sementinha que germinou, fez um pezinho, a flor saiu. Beleza, comecei a entender. E é isso. Se eu só compro produto pronto na espiritualidade, eu vou ficar com um monte de felicidade efêmera que se vai na minha mão. Não vou chegar a lugar nenhum, porque eu não construí minha verdade. Eu construí uma farsa em cima daquilo que me falaram, que era real. Mais alguém? Podemos encerrar? Acho que tem uma no chat, Carol, pedido para Marcel Borges da Gama e família. É isso? Você marca aí, Carol? Marcel Borges da Gama e família. Então vamos lá. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome, agradecendo aos espíritos amigos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras aqui na nossa reunião, agradecendo aos nossos mentores, pedindo que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos direcionando, nos ensinando, por mais árdua que essa tarefa seja. Aos espíritos de luz, pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e nos concedam a divina bênção divina do passe, onde esses seres de luz disponibilizam seres que ficam à frente de cada um de nós e passam a transmitir pelo topo da nossa cabeça a energia. Essa energia vai tomando o nosso corpo, expulsando toda a energia que há no nosso corpo, não importa se positiva ou negativa, ela vai tomando todo o corpo, jogando toda a nossa energia para os pés e dos pés para a terra. Quando essa energia, que é uma luz branca leitosa, toma todo o nosso corpo, ela passa a envolver os nossos órgãos. E continua chegando, chegando, chegando. Chega tanto que chega a transbordar do nosso corpo. E agora nós nos vemos exatamente como aquela entidade, um foco de luz que passa a projetar essa luz. E ela projeta essa luz para os nossos parentes, maridos, filhos, pai, mãe, sobrinhos, tios, tias, irmãos. Projeta para a nossa casa, projeta para os nossos animais de estimação, para os nossos carros, para os nossos locais de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos inimigos e para todos os seres que necessitam no orbe terrestre, estando encarnados ou desencarnados, homens ou animais. E essa dor é tão radiante, tão potente, que todo o orbe da Terra passa a se completar e a vibrar e a emitir raios dessa cor branca perolada, dessa luz. A Terra passa a ser um sol branco. E nessa troca de energias, nessa
emancipação de energias, nessa doação de energias, Senhor. Nós lhe dizemos obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Senhor, ilumina o nosso caminho, nos conduz por ele. Faz de nós instrumento da tua palavra. Que seja feita a tua vontade, assim seja, graças a Deus. Podem beber a água. Tem o nome aí, né, Carol? Da pessoa, como chama? Marcel Borges da Gama e a família. Pedimos aos mentores de orientação e cura que atendam nosso irmão Marcel Borges da Gama e a família, no sentido de orientar, acalmar, conduzir, ou no sentido de atendimento da saúde, atendimento medicinal. Pedimos a permissão que espíritos das falanges se direcionem a esse irmão em sofrimento. Que assim seja. Muito bem. Então, mais uma vez eu lembro, se curtiram o conteúdo, não esqueçam de dar o like, comentar. Se não curtiram, comente por que não curtiram. O importante é interagir, tá bom? Para quem eu vejo amanhã, até amanhã. Para quem eu vejo no sábado, até sábado. Para quem eu não vejo mais, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus e sempre na mais alta vibração.